A Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 15. Abre aí Mateus, capítulo 15. Diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai nem a mãe, não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Até aqui. Glória a Deus. Que lição o mestre deixou. Que ensinamento Jesus deu. Eles se preocupavam com os lavar das mãos. Os judeus não comem sem lavar muitas vezes as mãos. É uma tradição deles. Procuram lavar bem os copos, deixam tudo limpinho, tudo brilhando, depois vão comer. E os discípulos de Jesus estavam pegando comida com a mão, comendo. E eles se revoltaram e foram até Jesus. Por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciões? Pois não lavam as mãos para comer, estavam lá pegando em comida. Aí Jesus dá essa chicotada neles, né? E além, no final, ele vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. O que sai da boca do homem? Da mulher? Palavras. Palavras. É isso que Deus te trouxe aqui e te colocou aí para ouvir nesse dia. Palavras têm um peso tão profundo que você não tem ideia delas. Mas hoje tu vai sair daqui com ideia do peso do que tem as palavras, e você vai ver que você é o responsável pela tua vida, está na posição que está hoje. Se está edificada, se está crescendo, se não está crescendo, se está atrofiada, tem que ter uma mudança. Satanás, presta bem atenção, para ele causar certos estragos, João 10,10, Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele precisa que alguma palavra saia da tua boca em relação ao que ele pretende fazer. Como assim? Palavras, espiritualmente falando, são consideradas chaves. Chaves, obviamente, é usado para se abrir compartimentos, abrir portas, abrir janelas. Chave é aquilo que tu usa para abrir, e o que tu usa também para fechar. Jesus disse: o que vós ligar na terra acerca de qualquer coisa, vocês concordar na terra, será ligado no céu. Se vocês discordar na terra, desligar na terra, também será desligado no céu. Olha o peso da palavra. Olha o peso e o valor, a importância que tem a palavra. Você não tem ideia. O reino das trevas e o reino de Deus, que é soberano e superior, se movem através de palavras. Me prova, pastor, na Bíblia? Te provo. Mateus 6,6, disse Jesus: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai,
Teu Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Orarás ao teu Pai. Oração não são palavras que você coloca em conversa diante de Deus? Olha o peso da palavra. Por causa da oração de um homem, Josué, Deus parou a terra, quando na verdade ele pedia para Deus parar a lua e o sol. Só que a lua e o sol já estão parados, é a terra que gira em torno dele, mas ele não tinha esse conhecimento de astronomia, astrologia. Mas o nosso Deus conhece todas as coisas. Deus, para não, ele quer um dia mais longo, vou parar a terra. As palavras têm um peso tão profundo que tu não tem ideia. Às vezes você abre a tua boca para botar palavra e tu não entende, tu está botando um alimento na boca do diabo e você está dando a ele uma permissão de agir contra você, e você está que nem uma pessoa anestesiada, espiritualmente falando, não está percebendo, não está nem se tocando, não está entendendo. Me dá outra prova, te dou. Disse Jesus: irai-vos. Uma pessoa irada, diabo ama quando alguém começa a se irar. Está se irando, porque quando um ser humano está se irando, qual é a tendência que saia da boca do ser humano? Palavras que agradem a Satanás. Ninguém está irado e diga: que dia maravilhoso, oh, você é uma pessoa maravilhosa. Quem está irado não fala isso. Então, quando a pessoa está se irando, o diabo mete o olho e fala: e agora? Vai agora. E o ser humano enche Satanás de chaves para agir contra a vida dela própria, dele próprio. E o diabo vai investir em determinada área, determinado compartimento na vida do homem, oferecendo prato, manjares, que a pessoa diz assim: eu não percebi isso que estava acontecendo, eu não estava vendo por esse lado. Como é que eu não vi isso? Não viu? Que aquela palavra que tu falou, o diabo guardou, segurou e falou: estava esperando isso. É como se alguém, um ladrão lá fora, estivesse esperando que você desse uma chave na mão dele e ainda por cima dissesse: ah, eu te dou essa chave aqui, mas eu nem vou te dizer que ela é da minha casa. Acabou de dizer. Acabou de dizer: ah, vou jogar essa chave fora, é da minha casa, mas ninguém quer. O ladrão vai pegar, vai entrar. Que nem a mulher botou lá no Facebook. Esse Facebook, ninho de fofoca e confusão para milhares de pessoas, para poucos lugares de edificação. Botou lá: estou viajando, vou para tal lugar, vou para isso, vou para aquilo, dia tal estou indo. Quando ela voltou, a casa dela tinha sido limpa pelos marginais e o camarada deixou uma mensagem para ela no Facebook: quando você for viajar da próxima vez, avisa. Palavras, ela resolveu falar. Palavras que você fala, palavras que você escreve, palavras que você ouve. Tudo se move através de palavras. Tem pessoas que matam o outro por causa da tal palavra chamada fofoca. O cara mata o outro, arranca a vida do outro, arranca, destrói. Tanto é que 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. O que são palavras de contenda? Palavras que vão gerar morte e destruição, morte. Palavra. Vê se tudo não se move através de palavra. Provérbios 15, versículo 1: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda apazigua o furor. Olha aí. Se uma pessoa está irada, vem contra você, você acende a ira e vai contra ela, o que vai sair desse encontro em palavras? Vai sair o quê? Agora vem uma pessoa irada, você vem com a palavra branda, você apazigua o furor daquela pessoa. Isso é ação de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de inteligência que o Espírito Santo dá àqueles que creem, confiam nele e andam segundo a sua palavra. Então tudo se move através de palavra. Tem gente com a vida travada, trancada, totalmente arrebentada por causa de palavras.
A mágoa, como é que a mágoa aparece? Ela aparece através de palavra. Fiquei sabendo que você falou uma coisa de mim. Eu que fiz tão bem para você, eu não merecia isso. Mas tudo bem, deixa para lá. Se tudo bem, deixa para lá, de boca para fora. Está lá dentro, por causa de uma palavra que você ouviu, que disseram, que falaram, que contaram. Isso tudo gerou uma mágoa. Já não está se falando mais naquela palavra. Já está se passando meses, anos, já está passando. Mas a mágoa ficou lá, o efeito da palavra ficou. Aquelas palavras. Só o poder da palavra de Deus para aniquilar esse efeito dessa palavra que causou essa mágoa. Tudo se move através de palavra. Se você pegar Deuteronômio 28, bênçãos proferidas do Monte Gerizim e maldições proferidas, tu vai ver coisas tremendas. Tudo se movendo em palavra. Tudo, se você mudar as palavras que saem da tua boca, tudo na tua vida vai começar também a receber um efeito de mudança. Tudo! Mas como Satanás é sagaz, astuta serpente, você está mudando? Estou mudando as palavras que saem da minha boca, não estou para... O diabo vai trazer alguém do teu meio, do teu ciclo de convivência, com palavras em que, se você der ouvido a essas palavras, ele vai contaminar a tua vida, para que a tua vida volte a produzir palavras que agradem a ele. E a Bíblia diz: importante agradar a Deus do que aos homens. Mas você está agradando ao diabo e não está percebendo. Como? Eu não quero agradar ao diabo. Não adianta eu dizer que não quero de boca, se o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade dele. Eu tenho que renunciar todas as obras e as ofertas e as coisas do diabo. Eu tenho que renunciar de corpo, alma e espírito. Não somente de boca. Não somente de dizer que eu não quero, mas é de inteireza de coração. Eu quero a palavra que sai da boca de Deus. Então o reino de Deus, o reino das trevas, repare bem, tudo se move através de palavra. Daniel, disse o anjo, desde a primeira vez que tu aplicaste o teu coração a orar a palavra, partiu a ordem para que eu viesse. Eu fui pedido pelo príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia, eu clamei a Deus, Miguel veio, abriu o caminho, eu cheguei para te... Daí as palavras que o Senhor mandou te entregar. Palavra, tudo é palavra. Tudo é movido por palavra. Por isso, igreja evangélica, coisa raríssima de se ver nos dias de hoje, é a igreja que tu entra para receber palavras, não é objeto e amuleto na mão. Isso é idolatria, idolatria e abominação diante dos olhos de Deus. Igreja evangélica é palavra, ouvir e guardar a palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Palavras que vão encontrar no coração daqueles que são terra fértil, parábola do semeador, que querem uma vida de santidade com Deus. Então já reparou que muita coisa na tua vida, no decorrer desse tempo, pode estar travada, atrofiada, por causa de palavras que tu deu ouvido? E dando ouvido a essas palavras, se tu dá ouvido à palavra de Deus, que é viva e eficaz, Hebreus 4:12, é mais penetrante que qualquer espada de 2 fios, penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do homem. Se tu dá ouvido à palavra de Deus e ela penetra em você, já imaginou o efeito que ela faz dentro de você? A transformação que ela faz dentro de você? Outra prova bíblica, Salmo 119, versículo 11. Olha Davi como ele entendeu o valor da palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele está mostrando: olha, Senhor, a tua palavra me livra de tudo e me livra até do pecado. Palavra. Porém, se tu dá ouvido às palavras do diabo, e as palavras do diabo, ela vem através de vários veículos. Vem através da televisão, vem através do rádio, vem através da internet, vem através da tua sogra, vem através do teu sogro, que não é evangélico, que não serve a Cristo. E até os que servem, se não vigiar, olha o que Pedro diz: não des lugar ao diabo. A pessoa acaba dando lugar ao diabo.
vem através do marido que não é crente, vem através da mulher, de filho, de tio, de tia, de parente, de vizinho, de colega do trabalho, de chefe, de patrão, de mãe, de vó, de avô, de colega, de amigo do outro colega, do primo. Ou seja, a ramificação por onde essas palavras e os veículos que Satanás pode usar para te atingir com elas é terrivelmente grande. Porém, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Se tu santifica os teus ouvidos e não quer dar ouvido a outras palavras que não seja somente as palavras que saem da boca de Deus, aí, meu irmão, não tem jeito. Me dá uma prova bíblica disso, te dou. Sabe por que eles colocaram um edital na porta de Daniel, dizendo que no período de 30 dias, todo homem dessa província que fizer pedido a um Deus ou a qualquer outra pessoa, que não seja somente a um rei, será condenado à cova dos leões? Porque eles disseram assim: poxa, esse homem anda em santidade. Fazer fofoca da vida dele não adianta, ele não entra. Falar dos outros, ele não entra nessa. Esse homem, a vida dele é oração, vida com Deus, procurar fazer o bem, é agradar a Deus. Como é que a gente vai achar alguma coisa para acusar esse homem, dizer aqueles homens endemoniados lá da província lá de Dario? Como é que a gente vai fazer alguma coisa para tentar achar? Vamos tentar pegar ele então na lei do Deus dele. Escreveram palavras, colocaram na porta de Daniel, mas Daniel era servo de Deus, homem de Deus. Daniel não dava ouvido às palavras do diabo, ele dava ouvido às palavras que vinham da boca de Deus, era o que ele estava buscando em oração, revelações que vinham da parte de Deus. Pouco se lixou porque eles botaram na porta dele. Ele entrou, fechou a porta dele, abriu a janela na direção de Jerusalém, e como ele fazia 3 vezes ao dia, começou a orar a Deus. Alguém bateu na porta lá, porque aqueles homens fizeram emboscada, pegaram falsas testemunhas, levaram para o rei, tudo isso palavras. Falaram para o rei palavras, que Daniel estava transgredindo o edital, fazendo pouco caso da lei que eles fizeram para mexer com a vaidade do rei. O rei manda chamar Daniel, e tudo palavra para cá, palavra para lá. Daniel parou na cova dos leões. Mas, fecha os teus olhos e levanta a tua mão. Tem uma notícia ótima para você. A última palavra, irrevogável, que ninguém pode com ela, sai da boca do nosso Deus. A última palavra sai da boca de Deus. E quando Deus fala, ninguém pode anular o efeito da palavra dele. Glória a Deus. E Daniel disse na cara do rei: eu estou inocente diante do meu Deus. Aquilo que eu estava conversando aqui no começo, ele não se fazia de inocente, ele não se fazia de coitadinho, ele realmente era um homem de Deus e estava inocente diante de Deus. E Deus mandou o anjo lá dentro da cova, fechou a boca dos leões, tratou com ele durante a madrugada toda e ainda avisou: aos teus acusadores estão vindo aí. E quando o rei, lá do lado da cova, o que o rei fez? Soltou fogos? Mandou bater instrumento? Palavra! Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Daniel não é crente que só ia domingo na igreja. Daniel não é crente que só ia quarta, ou que só ia quinta, ou que só ia terça, ou que só ia uma vez na semana, uma vez no mês. O teu Deus a quem tu continuamente serve pode te livrar das garras de leões? Que pergunta de tolo! Que pergunta de tolo! Deus por acaso não é fiel? Deus abandona os que confiam nele? Jamais! Jamais! Isso é contra o caráter de Deus. Jamais abandonará os que confiam nele. O meu Deus vive, ó rei. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Tira a pedra aí da entrada da cova. Tira. Vem, Daniel, vem tranquilamente. E aqueles homens que forjaram palavras direcionadas pelo diabo tomaram o lugar deles. E antes que eles e a família deles chegassem até o fundo da cova, os leões que eles deixaram 3 dias sem comer
despedaçaram a todos, inclusive os ossos deles. Tudo por causa de palavra. Então, antes de terminar, cuidado com as palavras que você está dando ouvido e cuidado com as palavras que saem da tua boca. Lembrando, Satanás também fala. Satanás é um morto que fala. O único morto que fala é o diabo. Cuidado, ele fala. Ele fala, e ele pode usar a tua vizinha essa semana para falar contigo. Pode usar alguém dentro da tua casa para falar contigo, alguém do teu trabalho. Só que às vezes tu pensa que ele vai falar se torcendo, né? E aí o diabo, e aí, ó, botando a voz rouca, né? A menina tem a voz fininha, e é o diabo. Não, ele vai falar contigo com uma suavidade, com uma voz de veludo, com uma voz bem docinha, do jeito que ele te estudou e viu que te agrada. Um dos interesses do diabo é não desagradar ninguém, porque quem não quer agradar a Deus aceita o agrado dele. Mas quem quer agradar a Deus vai dizer: eu te repreendo, Satanás. Eu vou para a casa do meu Deus para que, se o Senhor vê que eu precise ser exortado, glória a Deus, ser repreendido, aleluia, porque o pai que ama exorta o seu filho. glória a Deus. Mas o diabo vai te exortar. O diabo diz que você está sempre certo. Vou hoje me prostituir, você está certo. É isso aí, você tem que aproveitar a vida. Vou hoje me embriagar na esquina, você está certo. É isso mesmo. O que tem? Vida só temos uma. Ele concorda com tudo aquilo que é pecado e ainda te alimenta o ego e a vaidade para você. Tá certo, né? Não é bem assim não. Todo mundo tem pecado, todo mundo tem defeito. Hoje eu vou usar droga. É isso mesmo. Uma vezinha só, o que custa? Droga, pô. Hoje eu vou roubar. Então, todo mundo rouba. O governo rouba. Palavras que saem da boca do diabo. Ele nunca vai te contrariar. O diabo não contraria quem deseja pecar. Guarda essa frase aí. O diabo não contraria quem deseja pecar. Ele está sempre pronto para te ajudar. Mas o Espírito de Deus não concorda com o pecado. Ele ama o pecador, como eu, você, mas ele não concorda com o pecado. O Espírito Santo só te dá a palavra, te direciona para aquilo que vai te conduzir à vida e ao caminho da luz, da verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. E no meio da lâmpada da palavra de Deus, as trevas do diabo são aniquiladas e vão desaparecendo. Então aproveita a chance que Deus está te dando nesse dia de iluminar a tua mente, o teu espírito com essa palavra, e tome cuidado com as palavras que saem da tua boca e a quem tu tem dado ouvido. As palavras de quem você tem dado ouvido. Toma cuidado. Quem te disse que todo mundo que te sorri te quer bem? Quem te disse? Quem te disse que todo mundo que maquina planos para te arrebentar, te destruir, vai vir com cara emburrada, com cara fechada, vai vir sorrindo para você? Aleluia. A Bíblia não mostra que Jesus estava sorrindo na cruz, pois ninguém fez um bem para a gente tão glorioso quanto fez o nosso Jesus. Glória a Deus. Não se iluda com um sorriso, não se iluda com a aparência de rosto. O rosto do nosso mestre ficou, segundo Isaías profetizou, desfigurado. Quando olhávamos para ele, disse Isaías, nenhuma formosura havia para que o desejássemos. Ninguém nos fez um bem como fez o nosso Jesus. Ninguém poderia fazer por nós o que fez Jesus, e continua fazendo. Ele está vivo. Deu ouvido somente às palavras dele e não deu ouvido às palavras do diabo. Não sirva de missionário do diabo, agente do diabo. Leve recadinho, ou mande mensagem, ou dá telefonema. Não seja missionário do diabo. Não, eu não sou missionário do diabo. Eu só estou passando um recado que passaram para mim. Ué,
Vai ver a origem daquele recado, veio lá da boca do diabo, só vem passando de missionário para missionário dele, e agora ele está te usando como um missionário para também passar. Nada disso. Sou missionário do Deus vivo, só mando o recado que venha da boca do meu Deus, e o meu Deus fala comigo. Que ao Deus vivo seja toda honra e toda glória por essa palavra que é dele, não é minha, porque sem ele nada podemos fazer, que diminua eu e cresça ele. Amém? Graças a Deus.